Nós estamos de volta com roda de entrevista, que está conversando hoje com o Dr. José Clecildo Barreto Bezerra. Ele é diretor científico da FAPEG, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás. Reni Cruvinel, por favor. Professor Clecildo, em 2005 foi criada a Fundação de Amparo à Pesquisa, FAPEG, de Goiás. Isso depois de muitos anos de luta. E Goiás foi um dos últimos estados do Brasil a ter a sua Fundação de Amparo à Pesquisa. Que isso representou, vamos dizer, algum atraso para o Estado? Como que isso é compensado hoje? Que impacto que a criação da FAPEG trouxe para a ciência, tecnologia e inovação em Goiás? O que a gente percebe, aí eu vou usar o termo novamente, é o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento do conhecimento e mesmo essa sede hoje que a gente percebe dos empresários buscando por essa palavra inovação, a gente percebe que a gente precisa ter um arcabouço institucional. E a grande diferença que a gente tem hoje, a partir de 2005 com a criação da FAPEG, é existir uma instituição onde a gente tenha recursos públicos do Tesouro Estadual e que vão captar recursos também em contrapartida, recursos federais e até internacionais, onde a gente consegue fomentar projetos de pesquisa. A grande diferença de existir uma fundação é que a gente tinha alguns, ou tem ainda, pesquisadores importantes e de mais peso, e que conseguiriam alguns recursos federais. A fundação, ao meu ver, ela tem dois grandes princípios importantes. Primeiro, ela só trabalha por editais. Então, de Porangatu, Catalão, Itumbiara, Jataí, Posse, a todas essas cidades, todos os goianos têm acesso a isso porque ela trabalha para todos. Então, são através de editais de pesquisa. E ela tem a possibilidade de ser também, para a pesquisa, um capital semente. Quer dizer, ela acaba financiando pesquisa em regiões, vou citar o exemplo de uma cidade, por exemplo, que tenha uma universidade estadual, Iporá, ou que tenha, mesmo em Porangatu, onde você tem uma densidade de doutores menores, mas que os professores, os pesquisadores e os alunos têm a mesma sede de querer fazer pesquisa como aqui na metrópole, na grande... Quem pode usufruir disso? Desde nós estamos falando em doutores, mestres, mas um empresário, ele pode ter um benefício da FAPEG? Então, acabou sendo criada uma nova lei em fevereiro, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa, onde hoje se permite que o Estado, e a gente fala, o termo é esse, transferência de riqueza, em cima de uma lei federal que foi aprovada no final de 2004 e regulamentada em 2005, uma lei federal que a gente chama Lei Federal de Inovação. Essa lei ela acabou sendo distribuída também para que outros estados também fizessem a lei de inovação. Então, Goiás, em contrabalanço aí com a criação da FAPEG, que demorou um pouco, como você citou, bastante, um pouco não, demorou bastante, a gente tem a lei estadual já aprovada para inovação. Isso significa que nós vamos ter alguns recursos, já inclusive aprovados pelo governo federal, junto com a contrapartida do governo estadual, para que a gente aporte recursos diretamente na proposta de inovação dentro das empresas. Isso, obviamente, o mais difícil nessa atmosfera da inovação, que eu acho que nós vamos discutir isso um pouco, é a questão da criatividade do empresário. Não é só alguém de uma universidade resolver um gargalo tecnológico ou de inovação. Eu só queria acrescentar rapidamente que a questão da FAPEG hoje, ou se você, da maneira colocada, de ter demorado, realmente isso não foi bom para Goiás. Mas pelo volume, e aí entra um pouco na questão se Goiás está avançado e está pronto para a questão da era do conhecimento, com a ausência da fundação, mas agora com a fundação, a gente está conseguindo já, como eu coloquei dos valores aí do Centro-Oeste, nós já estamos, inclusive, superando, em termos de produção científica, por exemplo, para o Cerrado, para áreas de biotecnologia, nós já estamos superando outros estados da nossa região e do Brasil. Professor Clecildo, a gente tem a impressão que quando a pesquisa ela é voltada para gerar produtos de consumo, ela avança numa velocidade estonteante, a gente nem dá conta de acompanhar assim, um turbilhão de produtos que é jogado na prateleira para você consumir. Mas quando ele é voltado, digamos, para defender a saúde do povo, por exemplo, parece que ela vai mais devagar. O senhor, por exemplo, é especialista em hospedeiros intermediários. Doenças infecciosas, como por exemplo a malária, a leishmaniose, dengue.
E parece que nessa área a pesquisa não avança, pelo menos é a impressão que a gente tem. Todo ano aumenta o número de pessoas cada vez mais afetadas com a dengue aqui em Goiás, por exemplo. O que está sendo feito nessa área? No caso das doenças, especificamente, assim, o conhecimento está sendo gerado, principalmente por países que tenham interesse nisso. Então, por exemplo, quando a gente fala de doenças tropicais, como a malária, quer dizer, entre os trópicos, nós estamos dentro, né? Entre os trópicos. E, mesmo assim, a gente ainda tem outros países envolvidos, como a própria Alemanha, como os Estados Unidos, que têm e fazem pesquisa com esses temas, como a dengue, como febre amarela, né, algumas doenças. O que a gente tem no quadro da saúde, especificamente, e aí falando um pouquinho de Goiás, nós estamos... a gente sabe e a gente tem orgulho disso, de dizer que Goiás é bem na área de saúde, tanto no atendimento, como também na geração de conhecimento. Né? As universidades, os centros, nas áreas aí que a gente conhece, tanto de doenças infecciosas como na área de oftalmologia, área cardiovasculares, né? Então, a gente tem vários crescimentos aqui dentro da área, a própria área da assistência, a área da enfermagem, da nutrição. Agora, me parece, ao todo, e aí agora como especialista e como pesquisador, né, alguns organismos, eles andam mais rápido do que o cenário. Né? Eles andam mais rápido. Os organismos biológicos. Os organismos biológicos. Então, por exemplo, a dengue, a gente começa a ter um dengue tipo 1, dengue tipo 2. Já está na e quarta, a gente não consegue acompanhar. E o que a gente precisa? Aí vem a questão de ter investimentos pesados, pessoas, cérebros voltados para isso, para que a gente, por exemplo, no caso da dengue, consiga, o mais rápido possível, produzir uma vacina. Que a gente não conseguiu para malária, que a gente não conseguiu para dengue, mas conseguiu para febre amarela, né, que protege aí 10 anos. Então, as fronteiras do conhecimento que são os grandes desafios para a gente enfrentar. Por aí que entra essa famosa superbactéria que está aparecendo aí em algumas partes do mundo. A gente tem, na verdade, a gente não pode esquecer de falar da doença e dessa geração, principalmente dessas doenças que a gente chama de doenças tropicais, sem falar da questão do meio ambiente, sem falar da questão do saneamento básico, sem falar da educação. Por incrível que pareça, me parece que se a gente fosse pensar qual é a melhor maneira de combater a dengue, é simplesmente a gente talvez economizar milhões em pesquisa, trilhões de dólares aí talvez em outras áreas da doença, e a gente cobrir a nossa caixa d'água, Então, assim, há um acompanhamento da doença, ou daquele organismo, daquele micro-organismo, em que a ciência tem que andar mais rápido. Aí eu queria citar um exemplo bem interessante e que tem a ver com o lado empresário. Existe um fenômeno que é chamado, copiado aí do filme Alice no País das Maravilhas, que é um efeito que chama efeito Rainha Vermelha. A Alice no País das Maravilhas, ela fala para a rainha assim, como é que eu saio desse cenário que ela não conseguia sair? E a rainha fala para ela uma coisa muito simples. Você tem que andar mais rápido do que o cenário, para poder sair do cenário. Esse efeito na ciência e tecnologia é chamado, então, de efeito Rainha Vermelha. Ou seja, será que o Brasil, será que Goiás, a gente está andando mais rápido na geração de conhecimento do que o mundo está produzindo conhecimento? Qual que é a sua conclusão? Boa. É uma boa pergunta. A gente tem, porque isso tudo já está matematicamente avaliado com os logaritmos, né? A gente tem países que, por incrível que a gente pense nessa história, como o México, que ele tem conseguido produzir mais ciência, principalmente na área tecnológica, do que o Brasil. O Brasil precisa, e é o que está acontecendo agora, investimentos pesados na área de ciência e tecnologia. Nós estamos agora, por exemplo, com um edital aberto do Ministério da Ciência e Tecnologia, e é muito dinheiro, de 500 milhões de reais para projetos na área de inovação, para empresas e microempresas. Nós vamos abrir um edital de 16 milhões de reais junto do governo de Goiás, junto com o governo federal. Então, só o investimento. E o principal de tudo são os recursos humanos. Por isso, quando você comenta, Nádia, se a gente tem gente suficiente, por que a gente fala só dos doutores, dos mestres, mas nós precisamos deles, como precisamos também da educação profissional, precisamos de profissionais nessa área. Nós vamos para mais um bloco comercial, a gente volta já com o Dr. José Clecildo Barreto Bezerra, ele é diretor científico da FAPEG.